Palavra linda e maravilhosa. Livro de Atos 9. A conversão de Saulo. Glória a Deus, aleluia. Trabalhando ontem, pensando, Deus, qual é a palavra, qual é a palavra? Porque tem ocorrido tanto, Deus. E tenho parado, e não tenho parado para meditar na tua palavra. E ele falava, livro de Atos. E hoje, rapidamente, dando uma olhadinha. Louvo a Deus. Livro de Atos 9 e o 4. Glória a Deus. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os ordeiros. Glória a Deus. Por enquanto só até aqui. Lendo essa passagem de Paulo. Glória a Deus, aleluia. Paulo conhecido como Saulo. Sabemos da palavra que Saulo era perseguidor do povo de Deus. E a palavra no primeiro versículo vem falar que Paulo, quando soube do socorro de Jerusalém, ele preparou cartas, enviou a Damasco, porque ele queria matar o povo de Deus. É Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmão, ninguém persegue o povo de Deus para ficar em vão. Ainda que ele tenha um chamado na vida, mas não é em vão, porque Deus perdoa, mas ele não retira a minha e a sua culpa. Não é porque Deus tem algo na minha vida, não é porque Deus tem algo na vida das irmãs que a gente pode sair por aí fazendo e desfazendo ele, porque eu tenho uma promessa, eu vou fazer e vou desfazer. Meu Deus, é forte. Não é porque Deus tem uma promessa comigo, eu faço o que eu quiser porque ele vai cumprir. Ei, não é assim não. Deus perdoa, mas ele não retira a culpa. Mesmo sem Saulo saber, Deus já tinha uma promessa na vida desse homem, Deus tinha um chamado muito grande na vida dele. Mas em vez de ele dar ouvido à palavra de Deus, ele queria perseguir o povo de Deus. Ele queria destruir o povo de Deus a qualquer preço. É Jesus. Porque tem pessoas que Deus tem chamado, Deus fala com ele, mas em vez de ele dar ouvido à voz de Deus, eu quero perseguir, eu quero destruir, eu quero matar o sonho dele, eu quero matar o sonho dele. É dessa maneira, sim. E muitas vezes, irmão, às vezes até aqui, ele acha que tem aceitado Jesus, mas ele tem apenas convencido ainda. Porque aquele que aceita Jesus, ele não persegue o seu irmão. Aquele que aceita Jesus, ele não mata o sonho do seu irmão, ele não mata o chamado do seu irmão. Ele precisa descer e se converter de novo. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz que ele nem chegou em Damasco. E o Senhor pergunta: Saulo, Saulo, por que tu nos persegue? Porque quando eu e você perseguem o nosso irmão, nós estamos perseguindo Jesus. Quando eu e você quer matar o sonho do nosso irmão, nós estamos querendo impedir o que Deus tem na vida do nosso irmão. E nós pagamos preço, porque Paulo pagou. A palavra do Senhor diz que quando ele caiu ali, naquele chão, quando ele levantou, ele já levantou temente. Porque quando Deus ele trata comigo e com você, ou nós se converte ou nós desce. E nós sabemos, quando nós erramos, nós sabemos quando Deus fala conosco, a nossa espera treme, dá um medo tão grande que a gente sabe, ou eu me conserto, ou eu desço. Glória a Deus. E quando ele se levanta ali, tem uma grande escama nos olhos dele. E todos que iam com ele ali se levantaram,
porque a palavra diz que ele passou 3 dias sem comer, sem beber e sem ver. E ele estava orando a Deus. Você vê que aquele homem que perseguia o povo de Deus, que matava o povo de Deus, que participou da morte de Estevão, naquele momento ali ele sabia que o Espírito Santo de Deus estava tratando com ele. Meu Deus. E a palavra diz que ele estava ali orando a Deus. E fala que ali naquela cidade de Damasco tinha um homem chamado Ananias, profeta de Deus. E ali Deus dá em visão a Ananias: vai na rua direita, pergunta lá pelo homem de Damasco. E nesse momento ele está orando. Mas a palavra do Senhor vem dizer, irmão, que Ananias conhecia da fama de Saulo. Ele sabia que ele perseguia o povo de Deus, que ele destruía o povo de Deus. E Ananias disse: Senhor, muitos têm eu ouvido falar desse homem. Creio eu que Ananias dizia no seu coração: um homem que matou, um homem que destruiu o teu povo. Aqui nós temos o poder de prender ele e os seus homens. E tu me mandas eu ir lá. Meu Deus, Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, irmão, nós julgamos pela aparência. Muitas vezes nós desistimos daqueles que nós achamos que não tem mais solução. Muitas vezes nós já ouvimos o adversário que aquilo está perdido, que não tem mais solução, que eu desista. Meu Deus. E o Senhor manda a gente levar a palavra para Ele. Nós leva a primeira, nós leva a segunda, leva a terceira. Na quarta nós já vai questionando. Eu desisto. Eu já vou falar. Ele não aceita porque não quer. Mas Ananias questionou. Glória a Deus. E o que eu acho mais lindo ainda é a intimidade que Saulo teve com Deus. Que ali, enquanto ele estava orando, Deus deu a visão para ele. Que entrava um homem chamado Ananias e ia colocar as mãos sobre ele. E ele ia voltar a ver. glória a Deus. Olha que chamado Deus tinha na vida desse homem. Se fosse eu e você, dizia: como é que pode? Deus tem uma intimidade com esse homem depois de tudo que ele fez. Meu Deus. Porque muitas vezes, irmão, a gente não vê o chamado que Deus tem na vida do nosso irmão. Nós às vezes quer julgar. Às vezes nós quer olhar na aparência, às vezes a gente quer olhar na atitude que ele teve no passado. Dessa maneira, sim. E deixamos de ver o que Deus tem na vida daquela pessoa. É Deus. Deixamos de desistir porque dizemos que aquela pessoa não quer nada com Deus. Quem sou eu? Tem Você muito para assim, julgar? Jesus. Meu Pai. Quem sou eu e você para questionar o que Deus tem mandado eu e você fazer? Eita glória. Aleluia. Essa. Se for possível, irmão, nós estamos aqui para ir quantas vezes Deus mandar. E muitas vezes nós questionamos, não quero ir fazer a vontade de Deus. Porque simplesmente nós estamos preocupados com a aparência. Senhor. Simplesmente nós estamos preocupados com a atitude do passado. E muitas vezes nós fazemos isso. Porque esse homem, ele fez isso. Mas o Senhor disse: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. É Deus. Faz a minha vontade, deixa que com ele eu trato. Meu. Glória a Deus, aleluia. E eu fui lendo essa história. Porque muitas vezes, irmão, nosso irmão ele erra. E em vez de a gente apoiar ele, pegar nas mãos dele e dizer: a tua luta é a minha luta. Vem que eu te ajudo. Vem. Vamos dobrar os nossos joelhos juntos. Vamos interceder juntos. Eu não aprovo é dele, né? É dessa maneira. Ele procurou, ele se conserta com Deus. Mas será que eu e você, o Senhor escolheu eu e você para isso? Não, Deus. Deus não escolheu eu e você para questionar, não. Deus não escolheu
e você para fazer a obra. Quando Deus mandar, Ele vai, porque Ele se responsabiliza. Não olha para o defeito do irmão, não olha o que ele fez, não deixe que com ele é Deus que vai tratar. Eu não sou Deus, você não é Deus para tratar com ele. Eu não tenho o poder de consertar. Mas se eu quiser destruir, eu dou poder assim, eu dou lugar às trevas para ela fazer. A palavra do Senhor diz que a gente tem a nossa boca, ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Glória a Deus, aleluia. E quantos cristãos têm usado a boca para amaldiçoar? Quem é você para abrir a sua boca para amaldiçoar? Usa aquilo que Deus te colocou, abençoa. A palavra do Senhor diz que a gente tem que abençoar os nossos inimigos. Se nós temos que abençoar os nossos inimigos, por que nós condenamos o nosso irmão? Senhor. E muitas vezes, o irmão ali naquela pequena simplicidade, Deus está usando tremendamente. E às vezes nós cego espiritual, porque nós queremos ver a aparência de quem fala bonito, de quem se veste bonito, de quem louva bonito, de quem profeta, de quem faz profecia bonito. Abre os olhos espiritualmente. Meu Deus. Deixa de olhar pela aparência, deixa de olhar quem prega bonito, deixa de olhar quem se veste bonito, deixa de olhar quem profetiza bonito, dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Porque esse que se faz presente na casa do Pai. Aleluia. Santo. Glória a E Deus. muitos têm perdido a essência de Deus. É verdade, Senhor. Muitos têm perdido a essência de Deus porque está preocupado com isso. Meu Pai. Tem perdido a visão espiritual. E às vezes o irmão, a irmã vem aqui na maior simplicidade que Deus está usando. E muitas vezes o cego espiritual está falando da carne. Quem é ela para Deus usar? Você sabe a intimidade que ela tem com Deus? Você sabe a intimidade que ele tem com Deus? Por acaso você está vendo ele lá buscando na madrugada? Não, sabe por que eu não estou vendo? Porque eu estou preocupado com a aparência. Meu Senhor. Eu estou preocupado quem sobe aqui, quem transmite palavra bonita. Meu Deus. Foi falado aqui, se preocupa não, porque às vezes não passa do teto. Senhor. Está faltando um adorador. É poucos adoradores. Meu Deus. E aí Ananias ele questionou: como é que pode um homem que perseguiu, um homem que matou, e ter essa intimidade com Deus? Deus dá uma visão para ele em tão pouco tempo. É porque quando ele caiu ali, ele já levantou-se temente a Deus. Irmão, quando Deus ele limpa por completo. Não adianta eu querer apontar, você querer apontar, não, porque é Ele que faz. Ele faz e Ele desfaz. E ai daquele que anda perseguindo o povo de Deus. Porque Deus tinha uma promessa na vida dele. E Deus transformou esse perseguidor num mensageiro dele. Mas Paulo ele pagou um grande preço. Ele pagou um grande preço. Ele foi preso, ele foi chicoteado, ele foi humilhado pelo amor do Evangelho. A palavra do Senhor diz que Paulo tem um espinho na carne. A Bíblia não relata que tipo de espinho seja esse. Mas Paulo, ele pagou um grande preço por ele perseguir o povo de Deus. Mas Deus tinha um chamado na vida dele. Deus salvou ele. Deus tirou ele das trevas e trouxe para o caminho de luz. E meditando nessa história, como eu vejo que quando Deus tem uma promessa na minha e na sua vida, não adianta a gente lutar contra. Porque nós sofremos, nós pagamos o preço, nós é humilhar, nós passamos a ser cauda de Satanás. Mas quando a gente deixa o amor de Deus, o temor de Deus entrar no nosso coração, Ele transforma de cauda